Vamos falar sobre umas cavidades bem escondidas no nosso crânio, os seios paranasais. Sabe aquela pressão chata no rosto durante um resfriado? Pois é, a culpa é deles. Basicamente, são espaços ocos, cheios de ar, que ficam nos ossos do nosso rosto. E por dentro são cobertos pelo mesmo tecido de boa parte do nosso sistema respiratório. O trabalho deles é super importante, preparar o ar que respiramos e ajudar na drenagem. E não é só um não, no total são 4 pares diferentes de seios paranasais. Então vamos ver onde fica cada um deles, um por um. Começando por cima, na testa, bem acima dos olhos, ficam os seios frontais. Descendo um pouco, bem entre os olhos, temos as células etimoidais, um conjunto de cavidades. Agora é o mais escondido de todos, o esfenoidal. Ele fica lá no fundo, atrás do nariz. E por último, o maior deles, o maxilar, que fica bem nas maçãs do rosto. E uma curiosidade? A dor que sentimos vem daí. A mucosa deles é ligada ao nervo trigêmeo. Beleza, mas e quando tudo isso inflama? Aí a gente tem um problema bem conhecido. O nome disso é rinocinusite. É a inflamação da mucosa dos seios e do nariz. E ela costuma atacar principalmente os seios etimoidal e maxilar, aqueles que acabamos de ver. Geralmente o processo é esse. Começa com um vírus, às vezes vem uma bactéria e pronto. Resumindo, são 4 pares de seios que preparam o ar. Se a drenagem bloqueia, vira rinocinusite. Fica a reflexão, né? Como a nossa própria estrutura corporal pode explicar doenças tão comuns. Olá! Hoje a gente vai explorar um mundo que fica literalmente dentro da nossa cabeça, os seios paranasais. Vamos entender de uma vez por todas a ciência por trás daquela pressão no rosto que, nossa, quase todo mundo já sentiu. Então, para começar, vamos direto ao ponto, né? Falar daquela dor, daquela pressão chata nos seios da face. Sabe aquela sensação latejante bem aqui atrás dos olhos, nas bochechas? É quase universal, né? Um peso na cabeça que parece que vem de dentro dos ossos mesmo. É um desconforto que, olha, une muita gente. Mas o que está acontecendo de verdade dentro da nossa cabeça quando isso bate? Não é coisa da imaginação, não. Tem todo um processo biológico bem complexo rolando por trás dessa dor. Bora desvendar esse mistério. E pra gente entender o problema, primeiro a gente precisa conhecer os personagens principais dessa história, os tais seios paranasais. O que são eles, afinal? Pensa assim, ó. São como pequenas cavernas, bolsões de ar dentro do nosso crânio. São 4 pares, todos forrados com o mesmo tipo de tecido que a gente tem no resto do sistema respiratório e todos eles se conectam com o nariz. Tá, mas para que eles servem? Essa pergunta de 1 milhão, né? Bom, eles funcionam como um sistema super sofisticado de ar-condicionado e encanamento para nossa cabeça. É sério, eles aquecem e umidificam o ar que a gente respira, sabe? Para ele não chegar gelado e seco nos pulmões. E além disso, eles drenam o muco para manter tudo limpinho e funcionando bem. Beleza. Agora vamos dar uma olhada no mapa e ver exatamente onde ficam essas cavidades. Então vamos lá. A gente tem os seios frontais, que ficam aqui, ó, na testa. Depois os etimoidais, que são um monte de celulazinhas de ar bem entre os olhos. Lá para trás, mais escondidos, ficam os esfenoidais, atrás do nariz. E por fim, os maxilares, que são os maiores de todos e ficam aqui nas maçãs do rosto. Cada um no seu lugar, com sua função. Tudo isso funciona que é uma beleza, até o dia em que não funciona mais. E é aí que o problema começa. Vamos ver o que acontece quando esse sistema de drenagem super elegante simplesmente entope. O nome técnico para isso é rinocinusite. Parece complicado, mas não é. Rino quer dizer nariz, e sinusite, bom, é a inflamação dos seios da face. Ou seja, é quando o nariz e essas cavidades ficam todos inflamados, irritados. E olha que interessante. Apesar de qualquer um deles poder inflamar, os mais premiados costumam ser os etimoidais e os maxilares. Por quê? Bom, parece que o lugar onde eles ficam e o jeitão como a drenagem deles funciona acaba facilitando o bloqueio. Mas como é que essa confusão toda começa? Geralmente, a história começa com um vilão bem conhecido. Um vírus, tipo de um resfriado comum. Esse vírus causa uma inflamação. E essa inflamação acaba bloqueando a saída do muco. E aí, já viu, né? O muco fica ali, preso, e vira o paraíso para as bactérias crescerem. O que era uma infecção viral pode acabar virando uma bacteriana. É um efeito dominó. Ok, mas e a dor? Por que dói tanto? A resposta para isso está na fiação elétrica do nosso rosto. E aqui vem a grande sacada. A dor não é só por causa da pressão do muco acumulado, sabe?
O negócio é que a pele que reveste os seios por dentro é cheia de terminações nervosas. E não são quaisquer nervos, são ramos do nervo trigêmeo, que é um dos principais nervos sensoriais do rosto. Então, quando esse revestimento inflama, ele irrita esses nervos diretamente, que mandam um sinal de dor super forte para o cérebro. Isso explica perfeitamente por que a dor é tão aguda, tão localizada. Entender essa conexão toda, inflamação, drenagem, nervos, nos leva a uma ideia muito importante que o José de Letamendi e Manjares resumiu muito bem. Um médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Quer dizer, não adianta só saber que o seio da face dói. É preciso entender todas as peças que montam esse quebra-cabeça. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, não é? Um sistema tão pequeno, umas cavidades de ar, e o impacto no nosso bem-estar é gigante. Isso faz a gente pensar, que outros segredos incríveis o nosso próprio corpo esconde bem debaixo do nosso nariz, literalmente. A curiosidade é sempre o começo de tudo.